Bom, pessoal, estava lendo aqui o livro do Taleb, esse Antifrágil, e ele tem uma frase, ele é muito bom de frases, né? Que ele diz que não existe nada mais bestial do que mudanças na macroestrutura muito rápidas. E a gente está vivendo essa situação nesse século. Esse é o diagnóstico. Nós estamos vivendo uma revolução civilizacional típica, né, de introdução de novas mídias na sociedade, que nos traz um novo modelo de comando e controle. Esse modelo de comando e controle é a primeira vez que nós estamos abandonando a velha fórmula de líderes alfas, comunicação sonora, para um modelo próximo das formigas, que é líderes contextuais baseado em rastros. É o que a gente está vendo aí no território ocupado da civilização 2.0. YouTube, Facebook, Airbnb, Google, Mercado Livre, estante virtual, tudo isso só é possível porque a gente mudou o modelo de comando e controle. Então, nesses momentos, e a gente está acostumado a viver o cotidiano, a semana, o dia, a semana, o mês, no máximo o ano, e nós estamos fazendo uma mudança que é do mesmo tamanho que foi a chegada da oralidade, a chegada da escrita impressa, né? Que iniciou grandes mudanças civilizacionais, surgimento das religiões, o momento em que o ser humano deixou de ser nômade, o fim da Idade Média, o início da civilização moderna, né? Então a gente está no início de uma grande mudança, um renascimento da sociedade humana. A gente vai abandonar, a gente vai olhar para trás, quando as pessoas olharem para trás, tem coisas que a gente vive hoje que as pessoas não vão acreditar que a gente vivia desse jeito. Com 7 bilhões de pessoas, né? A gente vive o mundo dos lobos, né? Com a quantidade das formigas. Esse é o absurdo que a gente está passando, né? Então, as formigas precisam ficar numa fila para pegar uma folhinha que está dentro de um determinado caminho, porque não tem autorização do líder alfa do lobo. Não esse é o absurdo que a gente está vivendo. E aí a gente está falando de mentalidade. A mentalidade 1.0, ela foi formada para esse ambiente que foi construído até 7 bilhões, funcionou, digamos assim. Não tinha outra alternativa. Agora tem. Temos na prateleira uma outra alternativa, né? Que é a gente fazer uso de outro modelo de comando e controle, só que a nossa mentalidade não está preparada para isso. Você vai no mercado, o pessoal fala de tecnologia, 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 mas ninguém fala de psicologia, psicologia, psicologia. Eu fui convidado para ser influenciador digital de uma empresa grande aí de consultoria, e me convidaram e tal, e aí o negócio era entrevistar pessoas para reverberar as coisas dele. E eu falei, olha, eu queria conversar com o pessoal de psicologia, queria entender como é que vocês estão preparando os clientes de vocês para essa dificuldade subjetiva que é viver nesse mundo uberizado. E ela me falou, não, gente, não tem ninguém de psicologia aqui. Eu falei, pô, mas peraí, não tem ninguém? Não tem ninguém. Então as pessoas, e não era uma empresa pequena, uma empresa multinacional, grande, e não tinha ninguém preocupado na mudança psicológica, que é você ter um gerente e você não ter. Você ter carteira assinada e você não ter. Você ter um controle de comando, você ter um controle do acervo e não ter. Você ser responsável pela qualidade dos produtos e serviços e não ser mais. Olha só a mudança que a gente está passando. Vê a diferença que existe em gerenciar uma cooperativa de táxi e gerenciar um Uber. Olha a mudança. E isso é o início, porque de repente depois do Uber vem a uberização do Uber, que é a blockchainização do Uber. Então a gente não está se dando conta da demanda que existe, porque a gente está vivendo, como diz o Taleb, um momento, eu diria, exponencialmente bestial, em que a gente tem uma macro mudança que está, digamos assim, é uma mudança na macro história. A gente está vivendo isso como se fosse na micro história, né?
E que essa mudança, pela primeira vez, é por isso que a gente chama de civilização 2.0, as pessoas falam, ah, Nepo, o teu livro é administração 3.0, mas você está falando de civilização 2.0, eu evoluí. É civilização 2.0 porque é a primeira vez que a gente tem uma disrupção no comando e controle. A gente tinha mudanças incrementais. Uma coisa é um chefe de aldeia, depois um imperador, depois um primeiro-ministro, depois um presidente. Agora a gente tem um curador de plataforma, que não interfere mais no que vai acontecer na plataforma, apenas do bem-estar da comunidade. Isso é curadoria, é disrupção. E a mentalidade 1.0 não está preparada para isso. A gente precisa, filosoficamente, teoricamente, metodologicamente, operacionalmente, modificar uma série de parâmetros para lidar com esse problema. E é um pouco por aí, esse é o nosso esforço aqui da escola. O que vocês dizem? Quer tomar a pílula vermelha? Quer sair de Matrix? Vou te dar o número, 21 99608 6422. Repetindo, 21 99608 6422. Qual é a frase que você vai me mandar? Nepo, quero ser bimodal.